Boa noite a todos que nos ouvem. Estamos iniciando a nossa reunião de estudo bíblico, da conexão bíblica, né? Nesse dia 9, né? 9 de março, 14 de março, desculpe, e trata-se de uma reunião cristã. Aqueles que, como nós, creem em Cristo, nós estamos abertos a todos estes para participar junto. Mas o que eu peço a você que começa a ouvir agora, né, e todos os que, não importa o dia, o horário em que vão receber essa mensagem, que se coloque agora na presença do Deus Altíssimo, nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cujo nome é santificado. E nos coloquemos na presença dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos em nome dele, porque ele nos enviou a pregar e anunciar o Evangelho e enviou todos nós. E, portanto, estamos aqui unidos em nome daquele que deu o mandamento. E assim começamos em oração. Ó Deus poderoso, guardai-nos, Senhor. Sabeis das nossas limitações, das nossas fraquezas, ó Deus. Mas pode ver em nós, Senhor, o nosso propósito de buscar o conhecimento de Deus, de buscar o entendimento e de buscar, Senhor, a sabedoria, que é um dos recursos para produzir os frutos do Espírito. Estamos, Senhor, desenvolvendo este assunto com a ajuda do vosso Espírito. E vos louvamos por isso, ó Deus, porque estamos buscando o teu reino e ele há de penetrar cada dia mais em nossa vida e na vida daquele que nos ouve. E isso declaramos na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é ele que nos dá o Espírito Santo e que nos envolve agora, para que esta reunião produza aquilo que é vida e que está nele, a vida do tipo de Deus e que é eterna. Amém. Muito bem, dando início ao nosso assunto de hoje, nós terminamos a nossa última reunião com algumas afirmações, né, sobre a sabedoria. Lembrando só que estamos estudando diversos recursos bíblicos, né, não é uma invenção nossa, é aquilo que é pela palavra de Deus, pelo que a gente vai desenvolvendo, ao permanecer nela, ao buscá-la, a palavra, o ensinamento, vai percebendo que são temas que influem no tema maior, que é o nosso propósito, que é realizar os frutos do Espírito. Já falamos sobre isso na primeira e segunda reunião. Nós sabemos que esse é o grande mandamento de Jesus Cristo, os frutos são o mandamento de Jesus Cristo, porque são frutos do amor e o mandamento dela é amar como ele amou. E dissemos que, como um grande recurso, o primeiro deles que estamos tratando, a sabedoria, aquela sabedoria anunciada nas Escrituras, né? A sabedoria que vem de Deus e que é um atributo do Espírito Santo. A sabedoria, então, nós afirmamos, é caminho de vida, e ela, portanto, sendo vida, é algo que precisa ir crescendo em nós, né? Está escrito aí nos Provérbios, quem me acha, encontra a vida, né? E também ela está espalhada em tudo aquilo que nos cerca. Precisa da nossa atenção. É o que nós falamos na segunda parte, né? Afirmamos, a sabedoria é uma instrução do Espírito e deve ser acolhida, né? Então nós vimos como acolher isto através dos livros que existem de sabedoria, do convívio com aquelas palavras e com a atenção. Requer permanecer, né? Paciência, perseverança, de permanecer, até que essa sabedoria vá assim, nos envolvendo, nos provando, nos instruindo, vai agindo em nós a ponto de entrar em sintonia, é o que está aí, né? E essa sintonia, então, ela nos torna um ambiente propício à produção dos frutos do Espírito. A terceira afirmação é que ela é o ambiente necessário para a produção dos frutos, ou seja, esse ambiente propício de que falamos, estão os textos bíblicos aí que ajudam a compreender
como é importante essa sabedoria no desenvolvimento dos frutos, que é o que Jesus manda para nós. Mas então agora hoje vamos começar a penetrar mais profundamente nesses caminhos de sabedoria. A semana passada nós falamos, né, que ela está em toda a criação, ela está no homem natural, né? E, portanto, esse caminho de sabedoria pode existir tanto para o homem natural, como para o homem sob a lei de Deus, nós vamos ver em seguida, e também para nós, aqueles homens e mulheres que estão caminhando na graça de Jesus Cristo, ou seja, no nível mais alto de possibilidade de Deus, porque todas as obras de Deus e todo o desenvolvimento da comunhão, da restauração da comunhão do homem natural com Deus, veio através das alianças, e a primeira delas foi a aliança da lei, mas a aliança eterna e nova que nós vivemos é a aliança que se cumpre em Cristo. Mas esses caminhos de sabedoria, então, estão aí, tanto para o homem natural, como para o homem sob a lei, como para o homem que se converteu, que está em Cristo. Vamos falar um pouquinho do homem natural. Como que a sabedoria age neste homem natural? Aí na tela está escrito, é o homem que por si somente tem uma consciência, ainda que mal definida, de Deus. Então, aí vem a pergunta para nós, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso, né? Como que esse homem pode ter essa consciência, né? Normalmente ela vem por uma atenção, por uma assim, olhando a obra de Deus, aquilo vai de alguma forma revelando o autor da obra. Então, uma atenção às obras de Deus, todas elas, em todos os níveis, vai dando ao homem natural uma consciência de Deus, né? Como todo homem, não importa se está sobre a lei, se está sobre a graça, ou se ainda não se converteu e nem conhece a Deus, ele tem um conhecimento do bem e do mal. Isso é uma coisa que foi adquirida pelo homem lá no início, na criação, quando Adão tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ele tem consciência do bem e do mal, uma consciência assim íntima, lá no interior dele, né? Mesmo que ele escolha o caminho do mal, não importa, isso está na decisão dele, mas essa consciência existe. E o homem natural pode decidir-se priorizar o bem. Isto já é sabedoria. Nós vimos, né? Nós vimos lá nos textos que foram colhidos ali aleatoriamente dos livros de sabedoria, que quando a pessoa vai escolhendo aquilo que é o que é bom, ela está enriquecendo-se em sabedoria, né? Então ele pode decidir-se em priorizar o bem, e aí ele já está num caminho de sabedoria, que é isso que nós estamos falando. Cultivar a sabedoria natural tende para uma vida melhor, porque a gente afirmou, sabedoria é um caminho de vida. Então cultivar a sabedoria natural tende para uma vida melhor, durante a existência do homem aqui nesse mundo, né? Essa vida melhor, ela não está necessariamente restrita a condições de cultura, de riqueza, mas sim uma satisfação interior de estar ocupando o lugar do bem. Essa posição é uma ética socialmente valorizada. Você mesmo já conhece, e nós todos conhecemos pessoas que nem se mostram convertidas ou coisa assim, mas que tem esse tipo de sabedoria. Ela pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa sem grandes culturas, mas é uma pessoa que mantém assim, atitudes que vão cultivando dentro dela uma alegria interior de estar, de se ver praticando aquilo que é bom. E essa alegria é sensível, né? É uma alegria sensível. Essa satisfação interior de estar no bem, que é valorizada socialmente e tal, normalmente leva essa pessoa a ser menos suscetível a vícios, problemas de temperamento. Então, é uma condição de vida melhor. Mesmo que ela não esteja aí naquilo que o mundo julga como melhor, que são os prazeres desse mundo, mas ela, naquela condição natural dela, naquelas limitações, tem uma vida melhor.
Só que é uma vida limitada aqui. E qual é o problema, qual é o perigo dessa situação? O perigo dessa situação está no seguinte: não é fácil você se manter nessa condição. Por que não é fácil? Não por causa da pessoa em si. Ela é porque, para se manter aí hoje, o ambiente do mundo é um ambiente totalmente contrário a isso. É um ambiente com influências cada vez mais crescentes em oposição a esse tipo de comportamento. Você pode notar isso vendo tudo que nos cerca. É aquela ideia de valorizar o que é mal, ou melhor, de mascarar o que é mal, tornando ele como se fosse algo bom. De pegar tudo o que é bonito, o que é feio e dizer que é bonito, né? Então, todas essas coisas vão confundindo a pessoa e existe uma atração para extrair ela dessa posição aí que nós descrevemos, que era do homem natural, crescendo nos caminhos de sabedoria por ele mesmo. E foi com base nisso que, depois de um período onde a humanidade foi deixada nessa condição natural, que é o período antes do dilúvio, é que Deus, então, estabeleceu um novo mecanismo para reatar essa comunhão do homem com Deus, que foi a lei. Foi a lei. Então, aí, a partir dali, a partir de Abraão, né? Abraão foi o primeiro homem que é tido como pai da fé e que creu em Deus. Deus fez uma promessa a ele por causa dessa fé, e ele obteve essa fé assim, na condição de justiça obtida pelo homem natural lá em cima, mas foi justificado diante de Deus, não na justiça que ele tinha na condição natural, mas por crer, por dali extrair uma fé em Deus. E a hora que ele creu, Deus se agradou de Abraão e começou um relacionamento com ele, né? Ao impor algumas condições, que nós já falamos, das alianças, né? Então, Abraão foi atendendo essas condições mediante a fé, e por isso é tido como pai da fé, né? Ao cumprir os mandamentos, ao cumprir a vontade de Deus específica para ele, que foi dada naquela ocasião, ele creu em Deus, foi justificado pela essa fé, é o que a Escritura diz, né? E, portanto, recebeu uma promessa de que a sua descendência abençoaria todas as nações da terra, né? Então, a descendência de Abraão veio surgindo a partir de seus filhos. Abraão teve Isaac, depois veio Jacó, e depois de Jacó, os 12 filhos de Jacó formaram as 12 tribos de Israel. Então, já estava sendo colocado um caminho para a descendência de Abraão, que haveria de receber aquele que estava anunciado, que era o Messias, e no qual seriam abençoadas todas as nações da terra. Então, esses israelitas, eles são casos específicos do homem sob a lei de Deus. Por quê? Porque foi uma nação separada, que veio por causa de Abraão, por causa dessa aliança com Abraão, e essa nação separada, os 12 tribos dos filhos de Jacó, formaram uma nação, que era separada do mundo. O mundo foi deixado na condição de liberdade de escolha natural deles, mas para essa descendência de Abraão foi dada uma lei, né? Eles receberam essa fé em Deus de Abraão, foi repassada aos filhos dele, a descendência dele, e essa fé no Deus Criador, por meio da lei que é estabelecida por Deus, tiveram acesso a um conhecimento do que agrada a Deus. Então, esse processo eu estou resumindo aqui em poucas palavras, né? Mas é o que aconteceu com esse povo separado, Israel. É um plano de Deus que viria na promessa, viria contribuir para que todas as nações, então, fossem abençoadas pela descendência de Abraão, que aí, no caso, não seria só os filhos de Abraão na carne, mas aquele que viria como enviado de Deus, o Messias, né? O texto que mostra que a lei, aquela lei lá do povo de Israel, é a vontade de Deus, né, bem clara, é o texto que nós já lemos anteriormente, mas que vale a pena hoje dividir ele nas 3 partes que falam sobre a sabedoria.
E o texto está lá no profeta Baruque, no capítulo 3, né? No profeta Baruque, capítulo 3, versículos de 9 a 14. Então, nessa primeira parte, o profeta, vamos lá, profeta, o livro dos profetas no Velho Testamento, né? Eles são a manifestação do próprio Deus. Os profetas em Israel, eles faziam o papel do Espírito Santo no cristão hoje. Era Deus falando, não individualmente, não dentro da pessoa, mas por meio do profeta a uma nação. A nação representava o que hoje é um cristão, né? Então, Baruque era um profeta e falou em nome de Deus. Vamos ver o que ele estava falando. Baruque é um profeta que exortou Israel quando Israel estava sob domínio do inimigo. Ele, que era o povo de Deus e que tinha tudo para sair-se vencedor. Vencedor por quê? Porque Deus queria que a descendência de Israel permanecesse com ele para gerar aquele que viria e abençoar todas as outras nações, né? Então, o texto diz assim: escuta, Israel, os mandamentos de vida, medita a fim de que aprendas a prudência. E aí faz uma pergunta. O profeta fazia a pergunta a Israel: de onde vem, Israel? De onde vem que te encontras em terra inimiga? Que definhas em solo estranho? Passas por imundo qual cadáver? E és contado entre os ocupantes dos túmulos? Negligenciastes a fonte da sabedoria. Se houvesses caminhado nas sendas de Deus, poderias habitar para sempre na paz. Aprende onde se acha a prudência, a força e a inteligência, a fim de que saibas ao mesmo tempo onde se encontram a vida longa, a felicidade, o fulgor dos olhos e a paz. A gente não pode esquecer, é Deus falando, é o profeta, Deus está falando por ele, e mostra aí os problemas, né, as razões dos problemas. Negligenciaste a fonte de sabedoria. E é uma fonte que leva ao quê? Leva à vida, no caso ali, a vida longa, felicidade, fulgor dos olhos e paz, né? Então, a sabedoria é um caminho de vida. E ele estava lá exortando Israel porque ele estava fora disso. Aí ele vai continuar o texto, nós vamos pular, quando se lê totalmente, vai formando uma ideia melhor, mas nós vamos pegar uma segunda parte dentro do contexto que a gente está tratando, de 29 a 38. Ele começa a questionar Israel sobre o seguinte: onde está a fonte de sabedoria? Israel sabe onde está, ele convivia com Deus, ele acreditava no Deus verdadeiro, tinha recebido os mandamentos da lei por meio de Moisés, né? O povo já estava consolidado, mas agora ele estava dominado pelo inimigo. E ele começa a exortar Israel: onde está a fonte de sabedoria? Quem escalou o céu a fim de procurar a sabedoria e a trouxe para baixo das nuvens? Quem atravessou o mar ou o abismo para encontrá-la e a adquiriu ao preço do ouro mais puro? É possível comprar essa sabedoria que tem a vida, que é longa, que tem a paz e o fulgor dos olhos? Ninguém conhece o caminho que ela conduz, nem sabe a pista que lá o possa levar. Somente aquele que tudo sabe a conhece, e por efeito da sua prudência a descobre, aquele que criou a terra para os tempos que não findam, aquele que de animais a povoou, aquele que lança o relâmpago e a faz brilhar, e que o chama a ele branindo, e obedece, o relâmpago obedece. Brilham em seus postos as estrelas e se alegram, e a chama e respondem. Aqui estamos, jubilosas refugem para o seu Criador. Nós estamos vendo aí uma figura, são figuras, né, mostrando que essa criação toda tem ensinamentos para nós, né? Ele, o nosso Deus, com ele nenhum outro se compara. Ele conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria, galardoando com ela Jacó, seu servo, e Israel, seu favorecido. Foi então que ela apareceu sobre a terra.
onde permanece entre os homens. Então aí ele está afirmando no finzinho desse texto que ele, nosso Deus, é como nenhum outro, que não se compara a nenhum outro, conhece a fundo os caminhos que conduzem à sabedoria. E galardoou ela Israel, seu servo, né? E foi então que ela apareceu na terra, ela apareceu aqui entre os homens e permanece entre os homens. No próximo capítulo, que é o 4, comecinho, que é a continuação desse, né? Lá no primeiro versículo ele vai falar o que é a sabedoria. É o livro dos mandamentos divinos, é a lei que subsiste para todos sempre. Todos aqueles que a seguem adquirirão vida, e os que abandonam morrerão. E aí exorta, volta Jacó, abraça, caminha ao seu encontro, ao esplendor de sua luz. Não entregue a outros esta glória, nem relegues esta salvação à nação estrangeira. Ditosos somos nós, Israel, porque a nós foi revelado o que agrada a Deus. Muito bem, então aí nós vemos que o homem debaixo da lei, que é o caso específico dos israelitas, do judeu, começou lá com Abraão, foi desenvolvendo até Moisés, e então viveram essa aliança da lei, eles receberam a fé no Deus Criador, e por meio da lei estabelecida por Deus, tiveram acesso ao conhecimento do que agrada a Deus. Bom, com a fé e o temor, eles podem crescer na sabedoria que vem da lei. Isso que eu estou chamando de cultura da lei. Então, o Velho Testamento é essa cultura da lei. Toda a Escritura do Velho Testamento é essa cultura da lei. A gente sabe que a lei foi levada à perfeição em Cristo. Mas ela é o que agrada a Deus naquele limite, naquela situação do homem que precisa de um texto formal do que agrada a Deus. Então, esse texto é a lei. Então, eles podem crescer em sabedoria que vem da lei. Todo aquele que está sob a lei pode crescer e produzir os seus frutos. E aí nós sabemos que existe, assim como nós estamos procurando os frutos do Espírito, que são para o homem natural, a Escritura esperava os frutos da lei para essa nação, que era Israel. E qual eram esses frutos? Está lá em Mateus, no capítulo 23, quando Jesus repreendeu, acho que nem precisamos pôr na tela, quando Jesus repreendeu os fariseus e os doutores da lei, porque eles davam tanta importância a detalhes pequenos da lei e esqueciam o importante. Aí ele cita os importantes. Se você quiser confirmar, está lá em Mateus 23, 23. E ele fala que eles não davam atenção ao mais importante da lei, que é a justiça, a fidelidade e a misericórdia. Então, esses eram os frutos da lei. Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso. Se esperava que toda essa nação, com esse acesso ao que agrada a Deus, com a exortação dos profetas e com a reflexão em cima da lei e dos profetas, eles desenvolvessem essa cultura da lei e produzissem os frutos da lei. O que seria? Conhecer perfeitamente a justiça, que é a lei desdobrada, como realmente foi. A lei foi desdobrada em centenas de normas e regras que atendiam à tábua da lei, que eram os 10 mandamentos. Elas emanaram dali e enriqueceram Israel com todo esse conhecimento, né? Então, essa justiça tinha que estar diante deles, tinha que estar continuamente com eles, diante dos olhos, nas mãos, na entrada da casa, em todo lugar, para que eles tivessem aquilo consolidado dentro deles. Era o que se esperava, era um fruto da lei, é a justiça. Justiça é a vontade de Deus, e para eles a vontade de Deus era a lei, né? Outro fruto, a fidelidade, era dar importância, era ser atento. Lembra? A sabedoria precisa dar importância a ela, precisa estar atento a ela, precisa ter o cuidado de não se distrair, porque ela pode desaparecer, né? Então, essa fidelidade é um fruto do Espírito, mas também era um fruto requerido para aqueles que estavam na lei. Mas o terceiro fruto era que Deus esperava ver neles a misericórdia. Por que a misericórdia?
Porque o homem é fraco e a lei não muda o homem. Isso a gente sabe pelos textos, as cartas dos evangelhos, né? A lei não muda, ela simplesmente cria um freio, um limite. E o temor a Deus é que leva o homem a se disciplinar para cumprir a lei. Então é uma disciplina. Mas nessa disciplina, como interiormente ele não muda, várias vezes ele cai. E ao cair, ele tem o recurso do sacrifício, que era um sacrifício em cima não de uma vida humana, mas de uma vida de um animal. E esse sacrifício já era um símbolo do sacrifício que viria, aquele efetivo, então, de Cristo. Mas por que era requerido a misericórdia? Porque ao receber o perdão de Deus, por causa das suas próprias faltas, então o judeu, o israelita, ele deveria ser tolerante da forma como Deus era com ele, porque Deus é misericordioso, deveria ser misericordioso com aqueles que estavam à sua volta. E aí, então, se estabelece o mandamento: amai-vos uns aos outros, como vocês amam a vocês mesmos. Se vocês toleram os erros em vocês, então tolerem no outro. Por isso que um dos frutos era a misericórdia. A promessa de Deus para estes que cumpriam a lei, que procuravam vivê-la plenamente, era a vida longa nesse mundo e prosperidade nesse mundo, né? Então é um tipo material da vida verdadeira que vai se cumprir então para o homem na graça de Cristo. O que chamamos de cultura da lei, atenção, isso é importante para nós, são reflexões sobre os ensinamentos da lei e dos profetas anteriores a Cristo. Então, a lei e os profetas, elas trouxeram uma cultura de sabedoria, né? E ela está contida nos livros sapientais do Velho Testamento. Então, ali tem a essência da sabedoria. Ela está lá. Esses livros são, a gente já falou, né? Alguns deles. Então, ali o livro de Provérbios, o livro do Eclesiastes, de Eclesiástico, o livro dos Salmos mesmo, tem alguns salmos que são de sabedoria, tem o livro de Jó, eles discutem muito sobre a sabedoria de Deus, né? Então, esses livros, o cristão, ele deve frequentar esses livros. Por quê? Porque a sabedoria gosta de que você frequente os sábios. E o sábio verdadeiro está lá, registrado. Nós temos acesso, não precisamos ficar procurando um sábio nesse mundo. É lógico que aqueles que estão convertidos, estão crescendo em Cristo, eles trazem dentro deles a sabedoria, o convívio com eles é importante, mas nesse livro você tem a oportunidade de viver essas palavras de sabedoria, de partilhá-las e de trazer para dentro de você e refletir sobre elas, né? Muito bem. Então, o que nós queríamos ver é que esse caminho de sabedoria, ele existiu para os homens debaixo da lei, mas agora nós vamos ao que interessa para nós, né? Que é o homem sobre a graça de Deus. Muito bem, a graça de Jesus Cristo, né? Esse homem, como é que ele começa a trilhar o caminho de sabedoria, né? Nós vimos que o homem natural é totalmente dependente de ver Deus revelado nas obras de Deus. O homem na lei é totalmente dependente de ver a vontade de Deus, e ela é grandiosamente revelada na lei e nos profetas, né? Um recurso muito superior já, né? Agora, o homem sob a graça tem uma condição ainda acima dessa, por isso que a nossa aliança é a definitiva, é a aliança eterna e não pode ser desprezada. Aí está a plenitude da sabedoria, né? Então, como é que começa esse caminho? Bom, começa quando esse homem, que pode ser sobre a lei, ou pode ser sobre o homem natural mesmo, que não conhece nada, quando ele ouve uma pregação de Cristo, a pregação de Jesus Cristo, é o Evangelho. Essa é a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa a ser anunciado. Esse Evangelho pode suscitar a fé nesse indivíduo. A fé em Jesus. Se essa fé
surgir nessa pessoa, então ela vai reconhecer, mesmo sendo um mau elemento, mesmo sendo uma pessoa cheia de toda espécie de distorção, tipo vaidade, ambição, ou comportamentos maus, né? Se ela se despertou essa fé vai justificar essa pessoa para algo extraordinário, algo que não tem comparação, né? Por quê? Assim como Abraão foi justificado pela fé e recebeu a promessa da vinda do Messias para a descendência dele, assim aquele que crê no Salvador Jesus Cristo e o confessa Senhor de sua vida se torna justificado, como Abraão também foi, agora justificado para receber algo extremamente importante, que que está na tela aí, a unção do Espírito Santo. Essa unção, o Espírito Santo, ele é pleno da sabedoria. Ele é pleno da sabedoria. Ele, com o Pai e o Filho, eles são portadores completos da sabedoria. E aí, então, esse homem pode começar a trilhar o caminho de sabedoria que vai levá-lo aos frutos do Espírito. É um recurso essencial, né? Esse caminho, ele tem uma descrição, pessoal. Ele tem uma descrição muito perfeita, muito maravilhosa, que está lá na carta de Pedro. Vamos lembrar que Pedro foi aquele que Deus falou, ó, tu és a pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Eu vou te dizer, esse caminho de sabedoria que nós vamos ver é a descrição completa do processo de edificação do cristão. Aí está a instrução para a edificação. Quando a gente vai falando todas essas coisas, a gente não quer ensinar a Bíblia para ninguém. A gente está querendo estimular você a ir lá e descobrir essas coisas. É como que um anúncio, né? E você pode, se você já tem a fé em Jesus Cristo, se você já recebeu a unção do Espírito, se não recebeu, você vai aprender que pode pedir e ele será dado. Então, porque você crê, porque o único requisito é a fé. Se precisasse de algum mérito, se precisasse de alguma virtude pessoal, ninguém poderia iniciar esse caminho. Ninguém poderia iniciar. Porque não dá para iniciá-lo sem a unção do Espírito. E a unção do Espírito não vem sobre o pecado, não vem sobre a iniquidade, a menos que seja coberto com a fé. E a fé, então, é que abre a porta à justificação pelo sangue de Cristo. Ele nos envolve e podemos receber a unção do Espírito e começar o caminho, né? Mas a descrição desse caminho está lá em Pedro. Ele que vai lançar, então, os fundamentos, e nós vamos ler passo a passo, porque isso é fundamental, a instrução que nos leva a trilhar o caminho da sabedoria plena, né? Vamos ler. Depois nós voltamos para a tela e vamos poder tomar mais um tempinho dentro de cada um dos aspectos desse texto. Mas, por enquanto, vamos ler como ele está aqui nas Escrituras, né? Ele começa no versículo 3, né? Da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Vamos lá, versículo 3, capítulo 1. E então Pedro fala para nós: o poder divino deu-nos tudo que contribui para a vida e a piedade. O que contribui para a vida, nós sabemos, é a sabedoria, o caminho de vida. E piedade, nós vamos ver o que é piedade. Piedade é o momento em que a sabedoria entra em sintonia. Lembra que nós falamos agora há pouco, lá atrás, que precisa estar chega um momento que ela entra em sintonia? Nós já falamos ali, e era a palavrinha mesmo que estava lá, piedade, né? O poder divino deu-nos tudo o que contribui para a vida e piedade. Então, no poder de Deus, oferecido a nós de graça, pela presença do Espírito Santo, ele tem tudo o que contribui para a vida e para a piedade, fazendo-nos conhecer aquele que nos chamou por sua glória e virtude. Vai fazer a gente conhecer a Deus.
Por ela, temos entrado na posse das maiores e mais preciosas promessas. Mais preciosas promessas. As promessas da nossa aliança não têm paralelo e nunca terão, porque ela é a aliança definitiva, né? E toda aliança era fundamentada no mandamento e nas promessas. A nossa também é o mandamento do amor de Cristo e essas promessas que ela está descrita aí resumidamente nas próximas palavras, a fim de tornar-vos por este meio participantes da natureza divina. Essa é a maior promessa. Você pode tornar-se participante da natureza divina. Esta é o Evangelho, essa é a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo. Um homem como nós, perecível, com todas as suas fraquezas, de repente recebe um recurso tão extraordinário que faz ele ser capaz de se tornar participante da natureza divina. E como isso acontece, nós vamos ver depois em mais detalhes, mas ele resume aí: subtraindo-vos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Só dando uma breve explicação sobre a concupiscência é uma tendência de ir pelo caminho mais fácil. Isso está na criação, está em nós, no homem natural, ele está lá. É por isso que eu disse que o homem natural, para ele conhecer a sabedoria, ele precisa de um zelo, de um cuidado excepcional, né? Caso contrário, a tendência é ir para baixo. Concupiscência é aquilo que está aí na geografia, que é o seguinte: é muito mais fácil descer do que subir. E, portanto, é fácil descer. Também é fácil de você ir para o excesso das coisas e não para o equilíbrio. Então, tudo isso é a concupiscência. E, portanto, nós vamos ter que superar esta tendência, e o poder divino deu-nos condições para isso, para superar essa tendência, subtraindo-nos à corrupção que a concupiscência gerou no mundo. Por esses motivos, aí ele vai dar o caminho. Esforçai-vos, quanto possível, para unir. Primeiro passo. Então, nós vamos ver alguns passos desse caminho. Nós vamos contar eles. Primeiro passo: unir a fé, que é aquela fé lá da conversão, à virtude. E a virtude, à ciência. Então, primeiro passo: unir a fé à virtude. Eu vou explicar depois com mais detalhes isso aí. Agora nós vamos ler o texto. Então, vamos só contar os passos. Primeiro passo: unir a fé à virtude. Segundo passo: unir a virtude à ciência. Terceiro passo: unir a ciência à temperança. Quarto passo: a temperança à paciência. O quinto: a paciência à piedade. O sexto: a piedade ao amor fraterno. E o sétimo, o amor fraterno, ao amor caridade. Vamos falar só um pouquinho disso daí. Nós vimos aí alguns passos, ainda não falamos nada sobre eles. Depois a gente vai mostrar com a tela lá um pouco, vai permanecer um pouco mais nisso. Mas vimos aí que são 7 passos. Normalmente 7 é o caminho completo, né? Porque o 7 é um número que revela aquilo que foi completado. Os 7 dias da criação é um exemplo disso, né? Está no ponto de plenitude, né? Então, esses 7 passos nos levam ao máximo dos frutos, que é o fruto do amor chamado caridade. O amor caridade, na verdade, é o amor do tipo de Deus. Não é a caridade do ponto de vista que nós vemos no mundo, ela é importante, mas é a caridade, é o amor ágape, é o amor do tipo de Jesus Cristo, aquele que ele exerceu e que ele falou: amai-vos uns aos outros como eu vos amo, né? Então, aí estão todos os frutos. Ó, no 6º passo, quando você... No 5º passo, quando você entra, une a paciência à piedade, então você entrou em sintonia com a sabedoria. A partir daí você está pronto para produzir o amor fraterno, que são todos os frutos do Espírito, e somados o amor caridade, que é a soma de todos os frutos do Espírito, que somados são o amor no tipo de Cristo, e portanto você cumpriu plenamente o mandamento.
Nós temos que conhecer esse caminho. Esse caminho é o que Deus espera de nós, pois esse é o mandamento da nossa aliança. E aí Pedro continua: se estas virtudes se acharem em vós abundantemente, elas não vos deixarão inativos nem infrutuosos. Você vai ser cheio dos frutos. E frutuosos no quê? No conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem não tiver essas coisas, ainda que está lá no caminho e tal, mas negligencia isso, é míope, é como alguém que não enxerga direito, ou como é totalmente cego, e esqueceu-se da purificação de seus antigos pecados, ou seja, você foi aceito com eles, mas agora eles têm que sair de dentro de você. Portanto, irmãos, cuidai cada vez mais para assegurar a vossa vocação e eleição, que veio pela sua conversão. Você recebeu essa vocação quando você teve a fé em Jesus Cristo. Então você foi eleito, você é um eleito para caminhar este caminho. Procedendo desse modo, não tropeçarei jamais. E aí a frase importante para nós: assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Nós vimos o caminhando. Então vamos lá para a nossa tela para explicar um pouquinho cada um desses passos, né? É pouca coisa agora, porque depois nós vamos ver com mais detalhes, né? Então, a fé é o primeiro passo, né? O que é a fé? A fé é a consciência de filho, tá? Então, a fé é a consciência de filho. Quando alguém vem à pregação, como nós dissemos, e aquilo te toca o teu coração, imediatamente você está nascendo do Espírito. Lembra? Jesus falou para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. Quem nasceu da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. Quem nasce do Espírito? Quem recebe essa fé. É uma consciência: eu sou filho de Deus. Eu posso, de alguma forma, embora esteja com todos os meus defeitos, com todas as minhas deficiências, com tudo que é inadequado, né, junto com as minhas próprias virtudes, que são pequenas, né, tudo isso naquele pacote, de repente eu tenho uma consciência de que sou filho de Deus, e pode ter essa consciência, porque é a palavra de Deus. Você é filho, vai iniciar esse caminho, né? Então, o que vem o primeiro passo? Unir a fé à virtude. Então, isso é uma coisa: se essa fé é viva, se ela é verdadeira, se você crê em Deus, crê no Verbo, que é Jesus Cristo, você vai buscar então a virtude. O que é a virtude? Precisa saber. Já falamos a fé, que é essa consciência de filho, agora a virtude. Virtude é a busca da sabedoria, que é o caminho de vida. Você tem que buscá-la. Lembra? A gente falou, a sabedoria requer que você peça, que você busque, né? A virtude, na prática, é ir atrás do conhecimento de Jesus Cristo e, portanto, a virtude corresponde a uma busca incessante do bem. E o bem é o próprio Deus, né? Jesus falou, só Deus é bom. Então, conhecer a Deus é conhecer o bem. Essa busca do bem é virtude, chama-se virtude, né? E ela está contida, agora eu estou falando para você, nesse livro que você conhece, nessa Bíblia aí. É um livro só, é um livro que contém toda a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade, e Ele é o Verbo, e o Verbo está documentado nesse livro. Então, ter a virtude, você vai começar a ir. Não tem jeito de eu exercer a virtude se eu não for aonde está a fonte. Lembra? Os judeus tinham a fonte. Era a Torá, era a lei do Velho Testamento, desdobrada em centenas de outros procedimentos, e também em toda a história de Israel. Agora nós temos a lei contida no Evangelho de Jesus Cristo. É a lei perfeita da liberdade. É a lei que nos leva à perfeição.
Ela é uma lei que leva à perfeição e, portanto, não tem restrições. Enquanto a outra lei tinha restrições, na perfeição não teríamos a restrição. Como conhecer essa lei? Lendo a palavra de Deus. Aí sim, você vai ler o Velho Testamento e o Novo Testamento, vai estar lá. Então, nós vamos ver que você vai ser estimulado a ir para isso, porque isso é buscar a sabedoria. Buscando a sabedoria, porque você tem a unção do Espírito, você vai começar a ter algo que se chama ciência, é unir a virtude à ciência. Essa ciência é um conhecimento crescente de Deus, dado por revelação interior. É uma revelação. O Espírito Santo que conhece o Pai, o Espírito Santo que conhece você intimamente, ele começa a expor a você, ao seu espírito, ele começa a interagir com o seu espírito, de modo a que você vai recebendo um conhecimento crescente de Deus. Isso é a ciência. Mas é um conhecimento que cresce, lembra? Sabedoria é vida. Vida é algo que vai se desenvolvendo, cresce. Nós vamos ver em seguida, depois, nas próximas reuniões, como João foi usado para mostrar um paralelo entre uma vida humana crescendo naturalmente nesse mundo e a vida espiritual crescendo por meio desse caminho que Pedro citou aí, o caminho dos 7 passos, né? Então, a ciência, essa revelação interior, vai acontecer. E vai acontecer e vai te trazer, assim, convicções fortes, né? Mas cuidado, vem sempre Deus, a gente quando vai conhecendo Deus, vai ver que Deus é sabedoria, mas também é humildade. Deus é todo-poderoso, mas também é manso. Deus é misericordioso. Ele é capaz de julgar, mas é misericordioso. Existe um equilíbrio que a palavra que representa esse equilíbrio chama-se temperança. Então, todo conhecimento, revelação que vem pela palavra, vai ter que passar por essa peneira, por esse crivo aí da temperança, que é um amadurecimento das revelações, para evitar excessos ou faltas, que você ainda está num crescente do conhecimento de Deus. E isso acontece com todos nós. Nós precisamos pelo menos saber que existe isso, porque nós vamos ter que olhar a palavra de Deus como um todo. E não posso pegar um pedacinho dela e ficar naquele pedacinho. Porque foi assim que Satanás estava tentando Jesus. Ele apontava uma palavra na Escritura e queria que ele se entregasse àquela palavra, quando ela era equilibrada por outras partes da Escritura que Jesus expôs a Satanás e não caiu na tentação, né? Então, esse amadurecimento das revelações é necessário, porque a ciência é uma coisa que nos estimula, nos alegra, né? Nossa, eu percebi isso, eu tenho certeza disso, mas cuidado, precisa ver se ela está em harmonia com o restante do Logos, que é a palavra como um todo, que é Cristo, né? Precisa estar em harmonia. Então, essa passagem de unir a ciência à temperança é necessária, senão o nosso crescimento fica interrompido aí, né? Então, vamos para frente. Uma vez passado pela temperança, você tem agora um conhecimento mais dentro do que é correto, do que convém. Aí você vai precisar, aquele que está ouvindo agora, né, passar por um período que é a unir a temperança à paciência. E sempre que tem paciência, pode pôr do lado a palavra perseverança. É tempo de permanecer, tá? Naquilo. Você teve consciência de uma verdade, ela está muito bem solidificada pela palavra, ela precisa ser incorporada, ela precisa ir para dentro de você, né? Então, é um tempo necessário para a purificação do templo. Lembre-se, agora você tem um corpo, uma alma e um espírito. O teu corpo é material, a tua alma é intelectual, mas o teu espírito é um sopro de Deus, e agora ele tem a unção do Espírito Santo. O seu templo, que é corpo, alma e espírito, agora se tornou-se corpo, alma e espírito, mais a presença do Espírito Santo. Portanto, templo do Espírito. E precisa purificar esse templo. É isso que nós falamos lá atrás.
Quando o cristão se converte, ele pode estar com todo tipo de pecado, mas ele tem que começar um caminho de purificação, de limpeza. A maneira como Jesus mostrou isso foi entrando no templo de Israel, que era uma figura desse corpo nosso e que continha a lei, e que era uma figura dos ensinamentos, que é a alma, e tinha os ensinamentos do profeta, que era uma figura do Espírito Santo. Aquele templo que estava lá, ele representava hoje o teu corpo, o teu ser, espírito, alma e corpo. E o teu ser agora é templo do Espírito Santo. Portanto, Jesus entrou lá com um chicote e você vai ter que entrar daí para frente, aqui no período de paciência e perseverança, com o chicote e fazer essa limpeza interior. A nossa luta é interior, né? Até que a sabedoria vai se alegrando com você. Vai se alegrando, esse é um período em que ela prova, em que ela disciplina, em que ela leva você até momentos de aflição, de desespero, de pavor. Está escrito lá, nós já lemos na outra semana, mas agora ela vai se alegrando com você, vai confiando que você conseguiu. Esse é um momento de vitória, de destruir o mal dentro de nós, né? Então, você atinge o próximo passo, que é a piedade, que é sintonia com a sabedoria, né? E aí, então, você está prontinho. Nós estamos aí, quando chegar nesse ponto, estamos extremamente preparados para produzir o amor, que são os frutos do Espírito, e a soma desses frutos, então, o amor-caridade, que é o pleno cumprimento do mandamento do amor e que nos garante vida plena e eterna. Então, nós chegamos ao ponto em que, conforme está escrito no Evangelho, na carta de Pedro, né, na carta de Pedro, lá de 3 a 11, termina com essa frase: assim vos será aberta largamente a entrada do reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que vai ser aberta largamente se o caminho é estreito e se é apertado? Ele é estreito exatamente aqui, ó, pessoal, na paciência e perseverança. Aqui é extremamente apertado, você vai ter que deixar coisas, vai ter que abandonar valores, mas com o tempo você vai percebendo que esses valores eram, na verdade, trapos de imundícia. E que esses conceitos que você tinha e dava tanta importância, eles, na verdade, eram conceitos de verdades perecíveis, verdades que passam, que são temporais e que não permanecem, né? Então, essas coisas têm que ser substituídas pelas outras. E, portanto, durante esse período, é que o caminho é apertado e estreito, por isso que poucos passam por ele. Muita gente para ali um pouquinho antes, né? Então, se nós perseverarmos, aí então entramos na piedade, que é a sintonia com a sabedoria, e estamos prontos para produzir o amor fraterno, portanto, os frutos do Espírito, e todos eles em nós nos fazem capazes de ser conduzidos pelo Espírito de Deus a ponto de cumprir o mandamento do amor, que é o mandamento que é amar como Jesus amou. Aí você é aquele que vai ser usado, conforme está escrito nas cartas, para realizar as obras que Deus de antemão preparou para que você as realizasse. Eu sempre gosto de salientar para nós todos que estamos nesse caminho, que o plano de Deus para nós, é que Cristo seja gerado em nós e que, portanto, Deus possa nos usar como usou Jesus, né? Esse é o grande plano de Deus. Deus não tem o plano ligado a coisas aqui deste mundo. Essas coisas deste mundo são necessárias, elas vão estar te acompanhando, elas têm que ser tratadas de uma nova maneira que nós vamos aprendendo nesse caminho de sabedoria, e elas não vão ser obstáculos para nós na medida que nós sabemos a ter o equilíbrio com essas coisas, de modo a não estarmos atrelados a elas, não estarmos presos a elas, a termos um trato com essas coisas da maneira como convém, com desprendimento e com
sabedoria, né? Ao tratar das coisas desse mundo assim, então aí as coisas eternas vão se incorporando em nós. E então a porta é aberta largamente. Passamos por um caminho muito estreito, por uma porta muito estreita, mas de repente ela se abre e nós estamos entrando com a entrada garantida no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo por uma porta extremamente ampla, né? Acho que nós vamos ter que parar por aqui hoje, né? Nós vamos dar continuidade, vamos olhar um pouquinho só a tela da frente, né? Onde eu vou fazer essa comparação do homem sob a graça com o ser humano natural em termos de desenvolvimento. Não é comparar se eles são importantes ou não sei, é em termos de desenvolvimento. Porque João usa uma frase bastante enigmática, né, difícil de entender, mas que agora vai ficar muito clara aos nossos olhos. Na semana que vem vocês vão poder ver. Ele chama a igreja, ele mostra que ela é constituída de filhinhos, de jovens e filhinhos, de jovens e de pais. É os termos que ele usa. Filhinhos, na próxima tela está jovens e pais, né? São idades diferentes, né, do cristão em termos de, não em termos de idade física, mas em termos de maturidade em Cristo. Então, o cristão criança é aquele que ainda precisa do leitinho e tudo mais. O cristão adolescente é aquele que já está ganhando um conhecimento, mas ainda não sabe as coisas como convém. Então, é o que está ali, é o tempo da adolescência mesmo, é um tempo delicado. Nós vamos ver que é muito, muito perigoso esse tempo aí, né? Depois vem, então, o tempo do jovem, que é o cristão que está lá naquela etapa que eu falei, a etapa da luta. E ele está em condição de lutar, né? Se você olhar nos livros do Antigo Testamento, naqueles livros que contam a história, os livros históricos, né, que contam a história de Israel, são úteis para nós, porque são experiências que acabam acontecendo na nossa vida. Lá, como a luta era material, o inimigo eram as nações em volta de Israel que iam contra eles, né? E eles lutavam contra essas nações. E se computava a força de cada tribo de Israel, contando o número dos homens aptos para a luta. O cristão jovem é o que chegou nessa condição, ele está apto para lutar. Mas é uma luta interior, é uma luta de purificação do templo. E aí é que precisa estar bem preparado para lutar. O adolescente não está, e o cristão criança ainda não está. Ele precisa do exemplo do jovem que está à frente dele e da orientação dos pais, que seriam os cristãos adultos. A gente vendo hoje, olhando sem pessimismo, a igreja tem muito cristão criança, muito cristão adolescente, poucos jovens e pouquíssimos pais adultos, né? A gente se coloca na nossa condição também, na condição de cristão adolescente. E precisamos passar de etapa. Vamos junto, vamos caminhar junto aqui nas nossas reuniões para tentar alcançar esse ponto, tá? Então, vamos encerrar aqui. Isso só foi um anúncio do assunto da semana que vem. E vamos fazer a nossa oração final, dando graças a Deus. Senhor, te louvamos por toda a palavra da Escritura. Ela é o caminho que nos revela Cristo e nos revela também, Senhor, todo esse reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e que nós queremos alcançar e buscar esse reino, buscar a sabedoria em busca do reino, buscar os frutos do Espírito, buscar os dons do Espírito, tudo isso é busca desse reino. Ajuda-nos, Senhor, prepara-nos para isso. Vem com o teu Espírito, Senhor, neste momento mesmo, para todos os que nos ouvem e que nos ouvirão. E possa, Senhor, o teu Espírito falar aquilo que ficou faltando, Senhor. Aquilo que deve chegar ao coração de cada um e que deve preencher, para que esse caminho seja realmente um caminho de vida e nós possamos glorificar e santificar o nome que recebemos, o nome incomunicável de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.